3 erros comuns de interpretar cultos em Libras e como evitá-los. É o que você vai aprender no vídeo de hoje. Antes, só quero te convidar a você se inscrever em nosso canal e ativar as notificações, porque toda semana temos conteúdos de Libras no contexto religioso cristão aqui em nosso canal. Meu nome é Gisel Santana e vamos para a nossa aula. O primeiro erro é traduzir palavra por palavra. Um erro muito comum de quem está começando no Ministério com Surdos é interpretar palavra por palavra. A influência do português ainda é muito grande. Então quem está dando seus primeiros passos, iniciando num trabalho com Libras na igreja, tem a tendência de fazer esse erro, praticar esse erro, exercer esse erro cada vez mais, que é interpretar palavra por palavra. Ou seja, sinal por sinal. E isso faz com que a sua interpretação fique truncada, a sua comunicação não vai ser eficaz se você ficar cada vez mais preso a sinal por sinal ou palavra por palavra. Como evitar esse erro? Primeiro, procure focar no contexto que está sendo passado. Foque também no conceito que está sendo trabalhado. E terceiro, você precisa estar vendo outros intérpretes, assistindo outras sinalizações para você estar cada vez mais melhorando aí essa influência do português e saindo e evitando de forma por completa o português sinalizado. Segundo erro é não utilizar expressões faciais e corporais. A Libras, ela contém também a sua gramática própria e a sua estrutura. E dentro da sua gramática, da sua estrutura própria, da língua brasileira de sinais, nós temos também as expressões não manuais, expressões corporais, faciais, que faz ênfase em muito sentido quando estamos sinalizando, acaba dando intensidade em algumas sinalizações. Por isso, muitas pessoas acabam se perdendo nessa sinalização, se perdendo neste conteúdo, ao ponto de que elas vão sinalizar, por exemplo, a frase falando que Deus está triste com você. Então a pessoa fala assim, ó, Deus está triste com você. Então ela faz o sinal de triste, mas sorrindo, e acaba sendo uma incoerência, ou seja, acaba não utilizando as expressões da maneira adequada, da maneira que se faz necessário. Então a Libras, ela é completa, ela tem uma estrutura própria, uma gramática própria, e nós precisamos exercitar isso cada vez mais. Então como evitar isso? Não deixe de você exercitar as suas expressões faciais, não deixe de exercitar também suas expressões corporais. Às vezes nós já utilizamos as nossas expressões no dia a dia, quando a gente está alegre, quando a gente encontra alguém, quando a gente vê algum animal, algum inseto, alguma barata aparece por aí, a gente fica com medo e utiliza as expressões faciais do nosso dia a dia, mas às vezes a gente não coloca sentido naquilo. Então é uma forma da gente exercitar expressões faciais, corporais e também o movimento corporal. E ainda mais, uma dica muito importante para você evitar isso: se grave. Grave você sinalizando um texto bíblico, grave você sinalizando uma ministração, um louvor, e aí depois você vai perceber aí os detalhes, as expressões, a forma que você se movimentou, o sinal, a organização. Vai ficar mais fácil de você evitar esse erro com as expressões faciais e corporais. O terceiro erro é não conhecer vocabulário bíblico. Muitos intérpretes começam a sua sinalização, começam a interpretar Libras na igreja, porém eles não aprendem aí da maneira correta, adequada, os sinais da maneira que precisa ser utilizado. Quando se trata de interpretação de culto, pregações, louvores, orações, testemunhos, enfim, tudo isso está dentro de um contexto, o contexto bíblico da Bíblia. É por isso que a gente sempre vai reforçar e falar a importância de você aprender Libras com a Bíblia. É isso que nós procuramos ensinar sempre na nossa metodologia e no nosso curso completo Libras A2 Club, que é o curso mais completo de Libras no contexto religioso cristão do Brasil. Então, quando a gente fala sobre interpretar, nós precisamos entender qual que é o vocabulário específico, e muitas pessoas acabam, às vezes, inventando sinais, criando sinais de forma aleatória por conta do medo, por conta da ansiedade, porque perdeu aí o fio da meada, como as pessoas dizem aí, perdeu a interpretação, o que está sendo falado, e aí a pessoa fica totalmente perdida porque não sabe o sinal específico, não sabe, por exemplo, o sinal de Zaqueu, não sabe o sinal de Jesus, não sabe como fazer o Gólgota, não sabe como fazer sacrifício. Às vezes vai falar de jejum, utiliza o sinal de sacrifício, vai fazer o sinal de sacrifício, utiliza o de jejum, não sabe qual tipo de sacrifício está falando, se é o sacrifício de animal, se é o sacrifício que Jesus fez na cruz, se é o sacrifício de jejum, de matar a carne, como que faz isso? Não sabendo vocabulários específicos, a pessoa se perde e erra muito e acaba confundindo o surdo. Porém, como evitar isso?
Primeiro, treine aí sinais do contexto bíblico cristão. Aqui no nosso canal a gente tem muitos sinais, muitos contextos, muitas passagens bíblicas onde ensinamos isso para você. Então você pode já estar ensinando isso e a gente ensina no sentido bíblico e teológico também. Um segundo ponto importante é você treinar com os surdos da sua igreja, caso não tenha, treinar com os intérpretes da sua igreja, porque você vai consultando materiais como o nosso e você vai se tendo mais confiança e entendendo um pouco mais sobre tudo isso. Um terceiro ponto, uma terceira dica muito importante é caso, por exemplo, tenha um personagem bíblico e você não sabe o sinal dele, você vai utilizar um empréstimo do português e soletrar. Por exemplo, Zaqueu. Você não sabe o sinal de Zaqueu. O que você faz? Ai meu Deus, Zaqueu, o pastor está pregando sobre Zaqueu, falando Zaqueu, não sei. Então você fala, olha, o nome daquele homem é Zaqueu. Você usa aí. Não sabe o sinal? Não tem nenhum tipo de problema. O surdo que vai estar vendo a sua ministração, vendo a sua interpretação, né? Ele vai saber que é um homem e o nome dele é Zaqueu. Então é uma estratégia que você utiliza. É claro que não é todos os sinais que você vai fazer o empréstimo para o português, a soletração fazendo sinal por sinal, sinal por sinal, sinal por sinal. Não é isso, tá? Então o importante é que você execute de maneira consciente essa estratégia. Certo? Como que a gente pode ainda melhorar? Tem mais, Gisele? Tem uma quarta e última dica, é você aproveitar e você se inscrever na nossa lista de espera para o Libras A2 Club, que é a maior comunidade de Libras no contexto religioso cristão do Brasil. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, como evitar esses 3 tipos de erros mais comuns ao interpretar Libras? Erros acontecem, mas a gente pode melhorar culto após culto, aula após aula. Para você ser um intérprete de Libras mais fluente na sua igreja, não esqueça, pense no significado e não palavra por palavra. Não esqueça de você treinar as expressões faciais e corporais. Terceiro, estude um vocabulário bíblico com mais antecedência. Se você já cometeu algum tipo de erro assim, não esqueça de você comentar aqui. Vamos estar melhorando, aprendendo junto cada vez mais. Um grande abraço, até a próxima. Deus abençoe. Valeu!